capítulo 6, versículo 8 e versículo 9. Todos que acharam a leitura, confirme dizendo amém. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Meus irmãos, eu quero intitular esta mensagem nesta manhã no seguinte tema: aprendendo com Noé. Noé, ele foi um personagem bíblico que a sua vida, a sua história nos deixou algumas lições muito importantes. E olhando para toda a história de Noé, nós podemos perceber que Noé viveu em um período, em uma época em que Deus mostrou uma das suas faces de uma forma veemente, de uma forma categórica. A época que Noé viveu, se você ler no livro de Gênesis capítulo 6, o título deste capítulo já inicia dizendo: a corrupção do gênero humano. Os moradores da terra naquela época só sabiam pecar, faziam tudo para entristecer o coração de Deus. E se você ler o texto bíblico, você vai perceber que a paciência de Deus chegou em um nível tão elevado, que a paciência de Deus foi se esgotando e chegou num ponto nunca antes conhecido, porque diz a Bíblia que os homens da terra, os moradores da terra, eles faziam conforme a intenção do seu coração e sem olhar para as coisas de Deus, ou seja, estavam entristecendo o coração do Senhor, de uma forma tão grande, irmãos, que chegou a ponto de Deus decidir destruir a raça humana. Imagine como estava Deus nesse momento, nesse instante, em que a raça humana estava vivendo no pecado, vivendo na maldade, vivendo na desobediência a Deus. Imagine como estava Deus para decidir aniquilar com o ser humano. E diz a Bíblia Sagrada que Deus então decide no seu coração: este povo que aí está não me adora, não me serve. E diz a Bíblia: e Deus se arrependeu e pesou ao seu coração ter feito o homem. Essa palavra pesar ao coração dá-nos o sentido de tristeza, ou seja, Deus ficou entristecido com as atitudes que os homens estavam tomando. E aqui eu percebo algo muito importante para a nossa vida: nós entristecemos Deus quando cometemos pecados. Quem sabe você pode achar: não, olha, eu fiquei um dia sem a casa de Deus, deixei Deus triste. Não, eu fiquei um dia sem ler a Bíblia Sagrada, deixei Deus triste. Eu percebo pela Bíblia que o que deixa Deus entristecido é o pecado. Talvez você não leu a sua Bíblia naquele dia porque você teve muitos compromissos, não teve tempo. Talvez você não veio à casa de Deus porque chegou uma visita bem na hora e você não pôde sair. Não é por isso que Deus vai ficar triste com você. Agora, as nossas transgressões, os nossos pecados, isso sim deixa Deus entristecido. Diz a Bíblia que Deus se arrependeu, pesou o seu coração e Ele decidiu destruir a raça humana. E eu quero que você imagine comigo, irmão, Deus olhando do céu para a terra, observando a maldade do coração do ser humano, observando o pecado que chegava até as narinas de Deus com um cheiro insuportável. E enquanto Ele estava olhando toda aquela pecaminosidade, diz a Bíblia Sagrada que uma pessoa achou graça aos olhos de Deus. Deus olhando para a raça humana e percebendo
o pecado do ser humano, na intenção de destruir, mas antes de fazer, uma pessoa chamou a atenção de Deus. Deus estava olhando, e eu imagino Deus passando os seus olhos, quando de repente Deus para observar Noé, e a Bíblia diz no versículo de número 8, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. O capítulo 6, ele começa contando a maldade do povo, e o autor vai falando, o povo era mau, cometia pecado, porém Noé, aleluia, achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus, Noé chamou a atenção de Deus. E eu te digo nesta manhã uma grande verdade: nos dias em que estamos vivendo, devemos sim chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Nós temos que chamar a atenção de Deus, de que forma? Só baixa um pouquinho, Luciano. Com as nossas atitudes. Nós temos que chamar a atenção de Deus com as nossas palavras. Nós temos que chamar a atenção de Deus no nosso dia a dia, vivendo uma vida justa, reta, com integridade. Porque se você ler o versículo de número 9, foi isso que fez com que Noé achasse graça aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia, porque ele era justo e porque ele era íntegro. Aqui eu encontro algumas qualidades, irmãos, na vida de Noé, que nós precisamos ter. A primeira, justiça. Noé, ele achou graça aos olhos de Deus, chamou a atenção de Deus para ele, porque ele era uma pessoa justa. Não havia possibilidade de Noé fazer algo de errado diante de Deus. Quando o autor do livro de Gênesis fala que Noé achou graça aos olhos de Deus porque ele era justo, o autor está dizendo, olha, Noé achou graça aos olhos de Deus, porque enquanto todos se corrompiam, ele se manteve fiel. Noé achou graça aos olhos de Deus, porque enquanto todos faziam errado, ele fazia o certo. Noé achou graça aos olhos de Deus, porque enquanto todos iam para a direção oposta a Deus, ele ia na direção que levava até o Senhor. É isso que você tem que entender. Se você não quer ser comparado com a multidão daqueles que entristecem o coração de Deus, tenha essa qualidade dentro da sua vida, no seu coração: justiça. Noé, a primeira qualidade que chamou a atenção aos olhos de Deus, justiça. A segunda qualidade que Moisés ressalta é a integridade. Integridade significa honestidade. E o que eu acho mais interessante é que, mesmo o mundo vivendo na corrupção, ele conseguiu se manter íntegro, ele conseguiu se manter fiel ao Senhor. Hoje, nos dias odiernos, nós vemos aí a corrupção que existe, nós vemos pela internet, vemos através da televisão, a mídia bombardeia os nossos olhos com tantas coisas que entristecem o coração de Deus, e muitas vezes nós pensamos como é difícil servir ao Senhor nos dias de hoje, porque pratos nos são oferecidos, pratos nos são propostos, que quando viemos a comer, vamos entristecer o coração de Deus. É difícil, sim, mas não é impossível. É difícil, sim, mas não é impossível. É possível viver nesse mundo, mas não se contaminar com esse mundo, meus irmãos. É possível, sim, viver nessa terra, mas mesmo assim ser fiel e temente ao Senhor, viver uma vida reta e íntegra diante do nosso Deus. Noé, diz a Bíblia, achou graça aos olhos de Deus, porque em primeiro lugar era justo, segundo lugar era íntegro, e agora no versículo de número 9, Deus vai dar o testemunho dele acerca de Noé. Deus vai falar de Noé o que ele acha de Noé, e Deus diz assim: olha, ele achou graça aos meus olhos, porque era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Deus não disse assim: olha, ele era diferente, ele fazia diferente entre os que estavam na sua casa. Deus não traça
um comparativo de Noé com os seus familiares. Noé era justo, íntegro entre aqueles que eram da sua família. Deus não faz isso. Deus não traça um comparativo entre Noé e os moradores da sua cidade. E Noé achou graça aos meus olhos, porque ele era justo e íntegro entre os moradores da sua cidade. Não, mas Deus traça um comparativo de Noé com todas as pessoas que habitavam naquela época. Contemporâneo significa que habita na mesma época, que vive no mesmo tempo. Ou seja, Deus estava dando testemunho de um mortal. Deus estava dando testemunho de um homem que no meio de todo aquele pecado, que no meio de toda aquela podridão, se manteve fiel e se manteve justo. Deus estava dizendo: eu achei ele, e ele me chamou a atenção, porque ele foi justo e íntegro entre todos os moradores da terra. Você consegue imaginar Deus dando um testemunho desse a seu respeito? Ele achou graça aos meus olhos, porque dentre todos ele foi mais fiel, ele foi mais justo, ele foi mais íntegro. Ela achou graça aos meus olhos, porque dentre todos ela foi mais fiel, ela foi mais justa, ela foi mais íntegra. Deus disse: entre todos que estavam na mesma época, no mesmo tempo, ele achou graça aos meus olhos. Noé. Devemos aprender com Noé que a justiça, que a integridade tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Por mais que o mundo caminhe a passos largos ao pecado, você tem que se manter fiel, meu irmão, no propósito e naquilo que Deus tem para a sua vida. E o que eu acho mais interessante, que Noé, no meio dessa crise toda, a Bíblia diz assim: e Noé andava com Deus. No meio do caos, no meio do pecado, Noé tinha condições de andar com o Senhor. No meio daquela pecaminosidade tão grande, Noé tinha condições e ele andava com o Senhor. Perceba que não é e Deus andava com Noé, e sim Noé andava com Deus. Quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus, eu tenho que te dizer que Noé dependia de Deus. Quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus, eu tenho que te dizer que quem guiava os passos de Noé era Deus. Quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus, eu tenho que te dizer que quem dirigia a vida de Noé era o Senhor. Quando a Bíblia fala que Noé andava com Deus, eu tenho que te dizer que quem estava no controle da vida de Noé era o Senhor. Quem estava na vida dele era o Senhor. Se fosse ao contrário, se fosse Deus que estivesse andando com Noé, para onde Noé fosse, Deus teria que ir junto. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Para onde Deus ia, Noé estava junto com ele. Ou seja, Noé disse: Senhor, eu vou andar contigo, para onde o Senhor for, eu vou também. O projeto que o Senhor tem na minha vida, eu aceito. O que o Senhor quiser fazer comigo, eu quero, porque eu estou andando contigo. É o Senhor que guia os meus passos, é o Senhor que guia a minha vida. Esta é uma grande lição que temos que aprender com Noé. Não devemos, irmãos, chamar Deus para andar conosco, e sim ir até Deus para andar junto com Ele. Porque se Deus estiver andando conosco, quando eu falo de que Deus está andando conosco, eu tenho que te dizer que quando eu ando com Deus, é sinal de que Deus está na minha frente. Quando eu ando com Deus, é sinal de que Deus está guiando os meus passos. E se Deus estiver guiando os meus passos, todo espinho, todo bloqueio, toda barreira, se Ele estiver na minha frente, Ele vai abrir, e eu vou passar, e o nome dEle vai ser glorificado na minha vida. Agora, se eu pegar Deus e dizer: Deus, anda comigo, porque eu que vou guiar os passos, eu vou dar a direção. Primeiro obstáculo você para, primeira barreira você não transpõe, primeiro espinho você pisa. Agora, se você falar: Deus, vai na frente que eu vou contigo,
não tem capeta do inferno, irmão, não tem demônio, não tem obra contrária que vai bloquear o que Deus tem para fazer na tua vida. Convide Deus para estar com você e diga: Deus, vai na minha frente, porque se Ele for na tua frente, a vitória é certa, o milagre é garantido. Eu olho para a história de Davi, e certa feita Davi estava para guerrear contra os filisteus, e Davi disse: Senhor, eu não vou sozinho, Senhor, o que eu faço? Vou à peleja? E Deus diz: Davi, vai, porque eu vou com você, e você vai vencer. Só que vamos fazer um negócio diferente. Você não vai pela frente, vai pela parte de trás daquele exército, e não ataca, fica apenas observando. Está em 2º livro de Samuel, capítulo 5. Fique apenas observando. Quando você ouvir um barulho na copa das árvores, das amoreiras, saberás que eu, o Senhor, já fui diante de ti e vou te entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Davi poderia ter ido à peleja, mas ele ficou esperando. E quem sabe os valentes, os soldados diziam: Davi, o povo está desprevenido, eles nem estão vendo que estamos aqui, porque estamos por detrás deles, vamos atacar, vamos guerrear. E Davi disse: não, eu só vou a partir do momento que Deus me autorizar. E qual é o sinal? Deus diz que quando a copa das árvores se mexerem, é o sinal que Ele já foi na frente. E se Ele foi na frente, a vitória é certa. E se Ele foi na frente, o milagre é garantido. E se Ele for na frente, a vitória será nossa. Davi não deu um passo sem autorização de Deus. Davi não deu um passo sem Deus dizer que era para ele ir. Davi estava parado, de repente a copa das árvores se mexeu, as amoreiras se mexeram. Aí Davi entendeu: agora vamos, porque o nosso Deus já foi na nossa frente. Querido, quando Deus vai na frente, quando Deus guia os nossos passos, quando Deus vai em primeiro lugar, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo, o milagre é certo, a vitória é certa. Diz a Bíblia Sagrada que Noé andava com Deus. Não era Deus que andava com Noé, Noé andava com Deus. Noé era totalmente dependente do Senhor. E diz a Bíblia que ele chamou a atenção de Deus. E Deus, diz a história, chegou para Noé e disse: Noé, eu tenho um grande projeto para você. O projeto é esse: faça uma arca, construa essa embarcação, entre nela com a sua família, com quem mais você conseguir levar, um casal de cada espécie, porque no tempo determinado vou mandar chuva sobre a terra, e vou aniquilar com toda essa raça humana, porque eles não me adoram, eles não me servem, eles apenas me entristecem e pecam contra mim. Diz a Bíblia que Noé, o que ele faz? Ele poderia ter recusado, ele poderia ter dito não. Sabe por quê? Porque não era um barquinho, não era um negócio pequeno, era um grande projeto. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai entender que a arca, ela tinha aproximadamente de comprimento 133 metros, aproximadamente, a largura dela 22 metros e a altura 13. Se fôssemos transformar todo o espaço dela, se fôssemos transformar todo o espaço interno dela numa metragem cúbica, o que é uma metragem cúbica? É a altura vezes a largura vezes o comprimento, dava 38 mil metros cúbicos. O que significa isso? Significa mais de 500 vagões de trem. Era o espaço que tinha dentro dessa arca. Não era um projeto pequeno. Se fosse a arca apenas colocado ovelhas dentro dela, apenas ovelhas, caberiam 125 mil ovelhas dentro da arca. Era um negócio grande, era um projeto enorme. Noé podia ter dito: não, Senhor, não tenho capacidade, não, Senhor, não vou conseguir. Mas o que ele fez? Ele falou: tudo bem, Senhor, se o Senhor tem esse projeto na minha vida, se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer. O que ele fez? Ele obedeceu ao Senhor. Aqui eu encontro uma grande qualidade de Noé: obediência. Ele poderia ter dito: eu não vou fazer, porque eu nunca trabalhei com isso, eu não vou fazer, porque eu acho que não tenho capacidade, é muito grande, não vou dar conta. Mas se foi Deus que chamou ele, ele disse: eu vou fazer, porque é o Senhor que está me chamando. Quem sabe Deus te chama para alguma coisa e você se julga incapacitado.
Quem sabe Deus te chama para um grande projeto, para uma grande obra na tua vida, e você se julga, não tenho condições. Meu irmão, Deus te chama, e a ordem é para você fazer, a ordem é para você cumprir. Obedeça, porque se foi homem que te chamou, não vai dar certo. Agora, se foi Deus que te chamou, vai, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Era um grande projeto, algo que aos olhos dele poderia assustar, mas diz a Bíblia que ele obedeceu. E o que eu acho mais lindo, irmãos, para a gente encerrar, é que o projeto não levou um mês para ser construído, o projeto não levou 2 meses, o projeto não levou 1 ano, o projeto não levou 10 anos, o projeto levou 120 anos. 120 anos Noé envolvido no projeto. 120 anos Noé engajado naquilo que Deus mandou ele fazer. Você acha que as pessoas não passavam na frente assim, olhavam: ô Noé, o que você está fazendo aí, rapaz? Estou fazendo uma grande embarcação, porque Deus disse que vai chover, vai matar todo mundo, quando ficar pronto vem você e sua família também. E as pessoas olhavam: não, Noé, você é doido, chuva, capaz, rapaz, não vai chover, Deus não vai fazer isso, não. Mas Noé permaneceu fiel. Quantas pessoas passavam na frente dele e diziam: rapaz, você está perdendo teu tempo, está gastando a tua vida nesse negócio. Mas ele sabia que quem havia chamado ele era o Senhor. Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou para uma obra. Deus entregou na tua mão um projeto. Deus entregou na tua mão um sonho, algo a realizar. Embora as pessoas digam para você: desista, embora que as pessoas digam para você: pare, porque não vai dar certo, para de fazer isso, não vai dar certo. Se foi Deus que te chamou, continua, persevera, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida, e todas as pessoas vão ver. E eu imagino, queridos, quando começou a chover, eu imagino quando começou a chuva, todos aqueles que olhavam para Noé, e não viam o que ele estava fazendo de uma forma, por um ângulo espiritual, não deram crédito à pregação dele, não deram crédito àquilo que ele estava fazendo. Diz a Bíblia que morreram, diz a Bíblia que padeceram, diz a Bíblia que sucumbiram. Tudo por quê? Porque não tiveram a sensibilidade de obedecer da mesma forma que Noé teve essa sensibilidade de obedecer. Ficamos em pé nesse momento. Deus te convida, Deus te convoca a essas qualidades que Noé teve: justiça, integridade, andar com ele demonstrando confiança, e em quarto lugar, Deus, ele quer que você seja obediente a tudo aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Quem sabe você olha e diz assim: não tenho capacidade, não vou conseguir. Mas se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que colocou esse projeto na tua mão, acredita, meu irmão, acredita, minha irmã, porque vai dar certo sim, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais este domingo de manhã, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, Pai, que essas qualidades que Noé teve, essas características que Noé teve, que nós possamos ter também. Como ele foi justo, da mesma forma que como foi íntegro, como confiou em ti, como obedeceu tudo aquilo que o Senhor disse a ele, que possamos também, Pai, que possamos também prezar pela justiça, prezar pela integridade, que também, ó Deus, possamos ter toda a nossa confiança depositada em ti e andar com o Senhor. Para onde o Senhor nos conduzir, é para lá que queremos ir. Não queremos estar fora da tua vontade, queremos estar no centro da tua vontade. E também, Pai, da mesma forma como Noé foi obediente a tudo aquilo que o Senhor propôs a ele, nós também queremos ser obedientes a ti, porque sabemos, Pai, que se obedecermos
tudo quanto o Senhor tem para nós, se obedecermos tudo quanto o Senhor pedir, solicitar a nós, nós sabemos que não estaremos entristecendo o teu coração, mas estaremos glorificando a Ti, estaremos exaltando a Ti. Pai, pega na mão de cada um dos teus filhos e todos os projetos que eles projetaram, que sonharam, que nenhum deles venha desabar, mas que todos eles, se forem da tua vontade, venham a ser concluídos, para que o teu nome seja glorificado na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, em nome de Jesus, amém e amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: obedeça o que Deus tem para você, confie no Senhor e ande com Deus, siga Ele, deposite nele toda a sua confiança.